Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Mas antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo, se inscrever em nosso canal, dar o joinha, enfim, fazer todo aquele rito que é necessário para levar mais longe histórias que a gente conta aqui, como a do nosso convidado de hoje, que é um ambientalista histórico brasileiro, membro da AGAPAN e participou do 12º Congresso Internacional de Saúde. Saúde em tempos de crise foi o tema e agora eu converso com o Dr. Francisco Milanês. Seja bem-vindo, Dr. Francisco, tudo bem? Tudo ótimo, muito prazer estar aqui, adoro essa cidade, é uma grande alegria ter sido convidado para esse congresso e também para esse programa. Pois é, vamos lá, o Encontro Casual volta no tempo e eu vou voltar para Porto Alegre, né? Porto Alegre do seu tempo de infância, né? Como é que o Dr. Francisco, o Francisco menininho, o Chiquinho, imagino, o Chico corria lá pela cidade, como é que era a vida, a rotina da criança, o Francisco? É interessante, porque eu nasci num bairro, numa lomba calçada, né, assim, num bairro bastante central e, curiosamente, eu parece que não nasci ali, então eu me criei no pátio. Muito. Nós tínhamos um pátio na casa onde eu morava, aqui com uns abacateiros enormes e tal, e ali foi o meu lugar principal. Eu era muito tímido, então eu fugia das pessoas e vivia no pátio. E no pátio eu fui descobrindo bichinhos e plantas e coisas, fui criando amizade por eles, né? Depois eu me mudei para uma outra casa, já um pouquinho maior, uns 6, 7 anos, e aí eu comecei a criar galinha, pato, tudo. E aí comecei aranha, lagartixa. Já mostrava desde pequeno, então, sim, essa tendência dessa área ambiental, enfim. Eu adorava bichos e inclusive, eu tenho um irmão 20 anos mais velho que eu. 20 anos? Eu sou meio um erro de cálculo. Então eu pegava deles, ele era médico, faleceu já infelizmente, e eu pegava deles livros de zoologia e coisa, então eu lia tudo, sabia todas aquelas coisas que é uma ciência do passado, mas de qualquer forma os grandes gostavam de vir me indicar, minhas irmãs, meus irmãos bem mais velhos, os amigos deles iam me perguntar o que era isso, o que era aquilo, eu sabia os nomes, e aí respondia tudo, classificações, eu curtia muito isso, né? Família grande, doutor Francisco? Não, 5 irmãos, eu sou o último, mas era família normal na época, né? Não, hoje é uma família gigante, né? Hoje é uma família gigante. Mas na época era normal, né? Tinha primos com 7, né? A minha mãe eram 18 filhos, por exemplo, a família dela. Ela é cachoeirense, meu pai é canoense, então, na verdade, eu sou a primeira geração de porto-alegrense. E essa influência, ou teve influência da família nesse gosto, assim, pelos bichos? Foi naturalmente acontecendo? Eu acho que foi naturalmente. Eu acho que a maior influência, talvez, tenha sido a minha timidez. Eu vou dizer que me levou a encontrar lugares que eu me sentisse cômodo, né? Eu acho que isso certamente contribuiu. Mas eu sempre gostei e preciso dizer que meus pais, a minha mãe era criada no campo, mas adorava a cidade. Então ela era o contrário de mim, ela era urbana, nascida no meio do campo, em Cachoeira do Sul. E o meu pai, nascido em Canoas, que era uma cidade pequena, mas ele era muito urbano. Mas uma coisa interessante, eles sempre respeitaram o meu gosto. E, de certa forma, até não só aturaram as minhas coisas, né, porque era bicho, aranha, coisa que eles tinham medo e tal, e, de certa forma, até me incentivaram, né? Então, houve isso, mas não houve uma influência, assim, porque eles eram de outro sentimento. Chegou a acontecer algum episódio engraçado? Porque quem guarda aranhas não é muito bem visto. Né? Não é muito. Teve um já, meu pai faleceu cedo, né? Então era minha mãe só, mas teve um que eu ia acampar, eu fui escoteiro muito tempo, e isso só reforçou mais ainda. Aliás, eu acho que eu fui escoteiro porque eu gostava disso, então... Juntou o útil ao agradável. O mato era comigo, então eu sempre trazia alguma coisa dos acampamentos. E desse eu trouxe uma cobra, a turuca,
E aí, quando a minha mãe soube, já ficou indignada. Uma irmã Turuca era o nome do agora? Turuca. Turuca SP era o nome dela. E aí... trouxe, levei pro quarto, aquela coisa toda, a mãe, dentro de casa, põe isso na rua, não sei o quê, tá. Eis que no outro dia de manhã eu acordo e cadê a Turuca? E eu precisava ir pro colégio. Nossa. E eu tinha que informar a minha mãe que a Turuca tinha saído A Turuca deu uma passeada do ambiente dela. Bah, foi um horror. Essa foi uma muito boa, que a mãe queria me matar, né? Tchê? Tu vai sair de casa ainda e deixar a cobra comigo. E a Turuca... Não fez mal pra ninguém. Depois eu curtia muito, eu andava... Ah, mas ela não desapareceu, voltou? Não, depois eu achei de novo. Quando eu voltei, achei ela e eu andava com ela enrolada no braço, na rua, e causava escândalo. A gente gosta, né? Eu imagino. 11 anos, 12 anos, sei lá. Especialmente nessa época. Hoje ainda não vou dizer que é comum, mas a gente encontra, né? Isso. Mas levava pro colégio, aquelas coisas. Mas ao mesmo tempo era um sucesso também. Sim, chamava era um atenção. Sucesso. Era um sucesso. Ajudou a vencer a timidez, isso? Porque acaba chamando atenção para si, né? Eu acho que o que mais, na verdade, no final do ensino fundamental, eu comecei a lidar mais com humanos, né? E eu acho que o que me ajudou a vencer a minha timidez foi muito mais a minha habilidade em matemática e depois física e química, que eu comecei a dar aula particular e tal, porque me procuravam muito e eu ganhei uma graninha, que era muito bom, mas aí eu fui aprendendo a conversar com as pessoas assim mais, né? Eu era meio bichão do mato, mas então isso me ajudou. Eu acho que esse destaque, assim, de certa forma, em matemática me ajudou muito. Agora, quando é que essa habilidade, esse dom, enfim, virou realmente uma profissão? Imagino que a decisão estava tomada na hora de escolher curso ali, desde sempre estava tomada. É muito interessante, porque eu sempre fui muito curioso e ainda sou, não consegui me curar desse problema. E eu sempre quis tudo que é coisa, tudo que é profissão. E claro que eu sonhava em ter uma terra gigante com todos os animais. Eu sonhava, mas isso foi muito interessante porque eu estava começando a ser conhecida a ecologia. Para ter uma ideia, o primeiro livro em ecologia em português foi do Menegotto, 74. Eu estou falando de 69, 70. Em 71, e eu falava essas coisas e eu vivia isso, né? Então, um colega da minha irmã mais velha, de uma das minhas irmãs, já estava na faculdade, eu estava no ensino fundamental ainda, e ele foi fundador da Agapan. Isso foi em 27 de abril de 71. E ele generosamente lembrou de mim. E foi isso, foi em 27 de abril, ele foi em agosto, quando começou o segundo semestre, foi no colégio me procurar e me dizer, olha, eu encontrei um troço para ti. E aí eu digo, o que é? Não, uma associação está surgindo assim. Eu fui coisa e tu vai gostar. Daí eu fiquei meio estranho, assim, porque como eu disse, ainda era meio chucro. Aí eu digo, vamos na... E aí eu fui na reunião da Agapan. Claro, eu era um guri de 14 para 15 anos. 14 para 15 já. E depois da reunião, todos ali eram... Para mim eram velhos, né? Depois pensando, não eram tão velhos. Mas aí o Lutzenberger chegou no final, tinha uma tradição da Agapan, que ainda existe, de acabar reuniões num boteco ali perto, e o Lutz sentou do meu lado e disse, ei, guri, o que tu achou da reunião? Eu fiquei olhando para ele, porque eu sempre fui sincericida. Quer dizer, o tímido tem que ter um probleminha a mais para continuar sendo tímido, né? Quando eu abri a boca, em geral era... Aí eu digo, olha, eu achei legal, mas eu achei meio tapa-buraco. Ele, como assim?
Porque tinha reunião, importante explicar que a reunião era problemas, né? Era a mineração de rocha em Porto Alegre, que estava comendo os morros, era em Viamão, Itapuã, que era a mineração de pedras também, o que hoje é o Parque Itapuã, e era poda de árvore, era tudo que era coisa, né? Um monte de problemas, né? Aí ele disse, por que tapa buraco? Eu digo, porque é um monte de coisa. Tá, mas o que tu acha que é a luta ambiental, né? O nome é ecológica, na época não se usava o termo ambiental. Eu digo, eu acho que isso aí vai mudar a forma de pensar, os valores. E ele ficou olhando assim, segurito. Tá, mas o que tu acha? E o Lutz era incrível, ele tinha que ter sido... A gente tá falando aqui de uma figura, o Lutzenberger é uma figura histórica. É, histórica. Foi o primeiro presidente da Agapan e é uma pessoa que, enfim, recebeu aquele Nobel Alternativo de Meio Ambiente, acho que em 89, 88. Mas, de qualquer forma, ele era um cara que tinha uma habilidade de interrogar, que era um troço... E aí ele diz assim, tá, mas então o que tu acha? Eu digo, não, eu acho que isso aí vai mudar o mundo, é um troço tal, porque nós estamos destruindo tudo e os valores. Ele gostou muito quando eu falei de valores. Aí ele diz assim, tá, e tu acha que essa mudança aí que tu tá falando vai acontecer em quanto tempo? Eu digo, não, isso aí é longo, vai levar acho que uns 20 anos, né? Na minha mente, coisa de, é a minha vida e mais um pouco, né? 20 anos. Ele diz, tá. E tu acha que quando nós chegarmos lá, vai ter alguma coisa ainda para proteger? Aí eu digo, ganhou. Aí eu entrei, né? Entrei na luta. Eu digo, temos que tapar os buracos hoje e falar do grande, porque amanhã, quando a gente conseguir mudar as pessoas, tem que ter alguma coisa para preservar ainda, né? Felizmente. Isso foi a minha história. E aí segue a carreira acadêmica já. Não, depois quando eu entrei no segundo grau, no ensino médio, eu já dava palestra em colégio, aquelas coisas todas, muita. E quando eu entrei na faculdade, eu já estava muito orientado para a questão ambiental. Mas eu não pensava do jeito que mais linear, assim, nunca pensei. Porque eu queria estudar universidade. Eu queria o conhecimento. Eu não queria nenhuma área. Então, como tinha que fazer vestibular, né? Eu não sabia para que fazer. No último dia de matrícula, 6 amigos meus reunidos na casa de uns amigos fizeram uma votação e eu não tinha me inscrito ainda no vestibular. E aí fizeram uma votação, um amigo preencheu a minha ficha de inscrição e votaram todos que eu tinha que... Como eu sabia muita física, matemática, botaram engenharia, a primeira opção minha. Aí eu tinha pensado em ser tudo, desde boxeador a motorista de caminhão. Nunca tinha pensado em ser arquiteto. Botaram em segunda opção. E depois botaram composição e regência em terceira opção. Composição e regência. Me inscreveram no vestibular. Eu quase estava viajando antes do vestibular, aí um cunhado meu, que era engenheiro... Essas opções dos amigos eram uma sacanagem ou era um desconhecimento Era o que eles achavam, era entendeu? O que eles achavam. Claro, eles achavam, eu sabia física e matemática, vai ser engenheiro, que engenheiro era um status. Engenheiro, arquiteto, tá ali. Arquiteto, então, segunda opção e tal. E a música, eu gostava muito de música. Mas aí o interessante é que eu quase não fiz o vestibular, porque eu tu vê como é que é a cabeça, né? Aí um cunhado meu que é engenheiro diz, tu tá aí com medo do vestibular? Eu digo, que medo que é? Aí ele, mas tu vai viajar, então tá bem, vou desmarcar a viagem, a passagem, fui fazer o vestibular. E entrei na engenharia. E foi muito interessante, até porque fui colega de aula do Dairel, que também estava na Agapan e que fez 50 anos, agora que ele subiu na árvore, a famosa subida na árvore. Sim. Isso já era 75, né? A Agapan surgiu em 71. E em 75 foi o grande virada, porque nós éramos, primeiro, na mídia, nós estávamos todos os dias, porque não tinha o que publicar, era censura total na época. Sim, estamos falando da ditadura. Da ditadura. E aí, quando o Dairel sobe na árvore, há uma reversão. Claro que não foi imediata, mas foi logo... Nós fomos todos fichados no DOPS, etc. Mas o interessante é que aí passou a ser tema de censura. Então as pessoas dizem, vocês não estão fazendo mais nada? Não, nós não estamos saindo no jornal, né? Porque aí passamos a ser censurados. Mas, por outro lado, do mundo inteiro nos escreviam,
porque a subida da árvore no momento ganhou histórico uma notoriedade, correto, né? Saiu no Times, saiu pelo mundo. Escreviam do mundo inteiro pedindo como é que fazia criar uma entidade ecológica, né, na época. E, bom, era assim, tinha que ir 3 pessoas no correio para buscar as cartas, cada vez, porque não conseguia carregar de tanta carta. E aí foi uma explosão, né? Então foi o lado bom, o lado ruim, recrudesceu para nós, passamos a ser subversivos. Alvos E mirados. E, bom, da árvore o pessoal já foi direto pro DOPS, né? Teve que ir o Carneiro e o Caio Lustosa, que eram advogados, e chegaram a ter algum outro problema maior? Não, maior não. Foi, bom, ainda era um recém-identificação, né? Porque eles nem sabiam direito como lidar com isso, né? Mas era uma época que, só para lembrar as pessoas que não viveram, a maioria não viveu, se tu juntava 3, 4 pessoas na rua da praia, já passava um policial e dizia assim, circulando. Não podia juntar gente. Ali o evento da árvore juntou centenas de pessoas, né? Subido. Só por isso já jornal, era um... Só aí foi uma quebra de conceitos total. Então, esse foi o processo, mais ou menos, né? E aí a luta ambiental começaram a surgir muitas entidades em Porto Alegre, no Brasil e todos. Então tu vês que muitas delas, assim, as mais antigas, são 78, 77, que é quando deu a explosão mesmo, né, de movimentos. E foi muito legal, né? Eu acho que... Mas então, quando eu entrei na universidade, eu dei uma volta e não te respondi nada, né? Bom, aí eu fiquei na engenharia. No outro ano, eu entrei... Engenharia eu fiz 2 anos e... No outro ano eu entrei no direito, que era uma coisa que eu nunca pretendi ser advogado, eu queria conhecer o direito, porque era uma coisa que nos assustava muito, né, na época. E um caminho para defender causas. Isso, né? Exatamente. E daí eu entrei no direito, depois no outro ano eu entrei na biologia, e depois no outro ano eu entrei na arquitetura. E acabei formando na biologia e na arquitetura. E o direito eu fiz praticamente todo, não fiz 3 disciplinas. Não quis terminar depois? Loucuras da época, né? Sincericídios. Eu não queria ser advogado. Mas me ajudou muito. Eu fui do conselho do CONAMA, fui da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, fui claro, a formação, o conhecimento ajudou. O conhecimento me ajudou muito. Né? Para a gente já finalizando esse primeiro bloco, essa precocidade que o senhor tem também é fruto de ser o filho mais novo, conviver com pessoas mais velhas o tempo todo? Olha, é uma bela pergunta. Eu acredito que sim, acho que isso influencia muito. Porque os mais novos costumam pegar a malandragem dos mais velhos, né? E, de fato, amigos, assim, eu só tinha amigos velhos na época que eu achava, né? Claro, quando criança. Eu fui ter amigo da minha idade já, um jovem já de 13, olha só, coisa assim, né? Eu tinha amigos velhos, realmente. Isso é uma pergunta interessante. E isso, claro, eu nunca tive preconceito. Para mim, talvez seja um defeito meu, mas eu sempre tratei os velhos como iguais e as crianças também. E é curioso, porque eu não tenho aquelas habilidades, tem muita gente que tem um dom para criança. Eu não tenho, mas as crianças me adoram. Porque eu sempre trato eles como adulto. Mas esse sincericídio que o senhor cita, né? Pode ser... As crianças gostam. A criança gosta de Não, e eu trato eles como adulto, eu não dou o benefício de ser criança, entendeu? Eu trato com o respeito que eu trato qualquer um outro. Então isso eu acho que eles sentem a diferença, sabe? Eu cheguei a trabalhar experiências em escola infantil, né? Primeira idade, 3, 4 anos de idade, eu ensinava teorias mais requintadas de ecologia, e as crianças respondiam muito melhor que adultos. Olha só. Entendeu? Claro, só que tu tem que fazer, obviamente, a tradução para a linguagem dele e tal, mas eu nunca rebaixei nenhum. Inclusive, eu tive uma oportunidade de escrever 2 anos e 2 meses, que foi o tempo que durou o ZH, que era um suplemento para jovens. Foi o primeiro suplemento para adolescentes no Brasil. Porque existiam os infantis, né? Mas a Zero Hora, tanto que a Folha, a Folhinha, o Jornal do Brasil, o Jovem, não sei o quê, tudo foi baseado, eles pediam material nosso. Inspirado livremente lá no ZH.
E ali eu escrevi ecologia durante esses 2 anos e 2 meses que existiu. O suplemento eu escrevi ecologia. E quando o Carlos Urbim me convidou, o escritor, que era o editor e o chefe do suplemento, ele me convidou. Eu digo, eu só escrevi coisa científica e técnica na minha vida. Mas tu não quer escrever? Eu digo, eu quero, para jovem. Mas tu tem que dizer o seguinte, vamos fazer um contrato aqui. Eu escrevo a primeira coisa, se for um lixo, tu me diz, é um lixo que eu não quero passar vergonha. E aí eu digo, tá, e aí já leu? Ele já está publicado. Aí já fomos, e aí virou, né, uma amizade muito legal, e foi uma experiência muito legal, porque eu escrevia as teorias assim mais modernas de ecologia. Na época eu estava no mestrado em ecologia, eu lia os caras que nem no mestrado conheciam, sim, e escrevia para jovens, e o pessoal usava nas aulas, os professores. Sim. Depois eu fiquei sabendo, começaram a usar muito. E, por outro lado, o reitor da URGS lia sempre meus artigos para jovem e vinha discutir comigo. Mas o que tu acha e tal, porque a teoria tal. Então... Repercutiu muito. Repercutia. Não, e era bacana o seguinte, quando um reitor, pós-doutor, e um jovem conseguem ler e se interessar e discutir contigo aquilo... eu acho que aí temos alguma coisa que interessa. Com absoluta certeza, né? Como interessa também conhecer um pouquinho do seu gosto musical. Chegou a hora da parte mais difícil do programa, escolher as músicas, né? Com que começamos, doutor Francisco, as 2 primeiras do Encontro Casual? Então, eu preciso falar sobre gosto musical, que eu vou aqui apresentar um fragmento, né? Ligado à questão ambiental. Mas eu também preciso dizer que eu sempre fui, também na música, completamente eclético, né? Eu ouvi muito na minha infância. Meu pai gostava de música erudita, né? Depois eu tive amigos que eram gigantes conhecedores, casa que eu vivia muito, de música erudita, né? Dos clássicos à vanguarda e tal. E eu, paralelamente, sempre gostei de música popular. E eu vivi o rock progressivo, né? O auge de Genesis, Yes, Procol Harum, Focus, Pink Floyd, enfim. Então, eu sou muito eclético. Eu costumava dizer, o que até não sendo sertanejo, eu gosto de qualquer coisa. Isso é o que eu dizia quando guri. E eu não tinha conhecido Pena Branca e Chavantinho, Renato. Quando eu conheci, eu me apaixonei pela música sertaneja. Ou seja, estava chegando para mim um lixo que eu julgava mal, mas depois eu fui ver que era lindo, exatamente. E aí, então, eu sou apaixonado hoje, eu posso dizer, por todos os tipos de música, do tango a qualquer música, outra, shot, sertanejo e tal. E eu sou muito feliz por isso, porque eu gosto muito de música. Acho que a música é um lado espetacular da vida, né? Tanto a música instrumental quanto a música com letras. Então, era um complemento que eu precisava dar. Eu escolhi aqui músicas brasileiras e músicas ligadas ao meio ambiente. Então, falo da primeira? Vamos lá, a primeira. A primeira... se eu me lembrasse qual era, é a Não Jogue Lixo no Chão, que é de um cara, eu acho injustiçado pela sorte, porque tu sabe que a vida também... Ele é um cara de músicas muito boas, Dércio Marques, é um mineiro. Eu não sei se ele ainda está vivo, espero que sim, mas ele fez uma música que eu usei muito com professores, porque eu trabalhei muito com educação ambiental de professores, de redes municipais, e é uma música que toca muito o coração, que é Não Jogue Lixo no Chão. É uma música voltada para infância, embora ele pega no coração dos adultos, né? Mas é uma música... E ele diz basicamente, eu quero ressaltar essa frase, não jogue lixo no chão, chão é para plantar semente. E aí diz em algum momento lá que, enfim, que é a comida da gente, né? Então... O lixo continua sendo a prova mais concreta da nossa insensatez, né? Nós gastamos bilhões por dia para nos envenenarmos, né? E aí eu vou falar especialmente as embalagens, né? Para dar um uso de, às vezes, 5 minutos, tu aceita um plástico, que é uma coisa insuportável, que agora nós já temos 0,5%
notem bem o que eu estou dizendo, 0,5% do nosso cérebro já é nanoplásticos de contaminação. Antes se falava dos plásticos, microplásticos, né, que estavam entrando no corpo. Agora tem os nanoplásticos que já estão nos órgãos todos do nosso corpo. E eles estão ali causando problemas, porque eles não eram para estar, né? Então, a gente tem que se dar conta que essa descartabilidade de produtos, que é a grande parte do lixo, né? O lixo que chamam de reciclável, mas que plásticos, na verdade, podem às vezes receber mais um uso, mas não são recicláveis. Reciclável é alguma coisa que entra para o ciclo da vida. Os plásticos produzidos com plástico de reciclagem são de péssima qualidade, porque ele despolimeriza, são cadeias complexas, né, de ligações complexas que despolimerizam com o sol e tal. E estão criando essa coisa mundial, ilhas de plástico, matando o oceano, matando a nossa água, e agora essa descoberta, a URGS teve uma grande contribuição nisso aí, os nanoplásticos dentro do nosso corpo. O que é terrível. E a segunda música, doutor Francisco, que a gente ouve? A segunda música é... essa música foi também, eram músicas que eu não tinha tanta facilidade nordestina em conhecer, e que graças a participar da... Eu fui do Conselho da Reserva da Biosfera, da Unesco, Mata Atlântica, né? E conheci lá um senhor de Alagoas, um colega, que me apresentou o Flávio José, que aqui ninguém conhecia. Quando eu voltei, empolgado com ele. E o Filho do Dono é uma música que diz tudo, né? Porque ela é uma música que fala de destruição, de poluição, e aí fala também da capacidade que o ser humano tem de fugir das suas responsabilidades. Então ele diz assim: eu não sou filho do dono, né? Eu não fiz esse, mas eu não sou dono do mundo, minto. Eu não sou dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono, né? Então ele fala dessa coisa divina e ao mesmo tempo muito bacana, porque as pessoas gostam de dizer assim, mas eu já herdei o mundo poluído, né? Mas nós estamos, eu mesmo como ambientalista, em agosto agora vou fazer 54 anos de luta ambiental. Me sinto responsável por não ter conseguido fazer mais. Acho que nós conquistamos muitas coisas. O Rio Grande do Sul foi pioneiro, desde Secretaria de Meio Ambiente, de órgão ambiental estadual, municipal, lei de agrotóxicos, várias coisas. Mas a verdade é que a gente está vendo aí a crise climática, nós ainda não obtivemos a capacidade de mostrar para o mundo a importância que tem essas coisas. E vamos falar disso no segundo bloco, porque agora a gente fica com as primeiras músicas do Encontro Casual, que traz hoje esse ambientalista histórico aqui, que nos honra com a presença do Dr. Francisco Milanês. Quer estar por dentro de tudo o que acontece na Unijuí FM? Inscreva-se agora no nosso canal no YouTube e tenha acesso a diversos programas semanais, entrevistas diárias e conteúdos exclusivos. Inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito bem, estamos seguindo aqui o Encontro Casual, recebendo esse ambientalista histórico que está conosco, participando também do 12º Congresso Internacional de Saúde, Crise Ambiental, né? O ambientalista Dr. Francisco Milanês. Dr. Francisco, a gente estava falando fora do ar aqui, maio é um mês que marca um ano da maior tragédia climática, não do estado, mas do Brasil, né? Que foi a enchente que nos atingiu aqui de uma maneira nunca vista, assustadora. E o senhor falava também no primeiro bloco dos 54 anos de se sentir frustrado por não ter conseguido transformar. Esse alerta que o clima nos deu, do tamanho que foi, pode ser também uma maneira de mudar, ou pelo menos ser um catalisador para essa mudança acontecer de forma mais rápida? Eu estou falando de conscientização, sim, de mudança de atitude, de pensamento. A experiência diz, como educador,
que realmente as mudanças maiores só acontecem em crises e, sobretudo, com sofrimento, infelizmente. O ser humano tem essa incapacidade de aprender no bem. Não é pelo amor, é pela dor. É pela dor, geralmente, né? Tem exceções, mas a grande maioria das coisas são assim. E nós, ao mesmo tempo que ficamos envolvidos, inclusive, no fabrico de alimentos e tudo, na época da enchente, eu pensava paralelamente, muita gente perguntava, nos consultou e tal, eu digo, bom, aqui está uma oportunidade. Destruído o Estado, foi destruído economicamente, nós pudemos reerguer sobre uma nova égide, sobre uma nova visão esse desenvolvimento, porque isso precisa ser lembrado. Eu falei, e até a gente fica com medo de ter falado, porque em setembro eu tive debates, e os caras dizem, não, mas isso é 70 anos, foi em 41, não é nada, porque em setembro a água chegou a entrar em Porto Alegre só um pouquinho, e eu disse, não, isso é o começo, vai vir mais, maior e mais frequente. Aí os caras, não, daqui a 41 anos. Bom, teve em novembro e teve em maio depois. Em 8 meses nós tínhamos 3 enchentes, 3 destruições de massa. Então é isso que precisa ser dito. Não há nenhuma novidade. Quando as pessoas dizem ninguém podia esperar, sim, podia e deveria. O IPC já previu. Nós, o Rio Grande do Sul, está, em termos mundial, um dos lugares mais perigosos nas mudanças climáticas, na emergência climática. Nós teremos muita chuva concentrada, violenta, nos próximos tempos, e muita seca. Nós já tivemos, eu fui agroecologista na época da faculdade, e por vários anos, e uma seca era de 8 em 8 anos, 10 em 10 anos, e eram secas menores. Nós tivemos 4 secas seguidas, e as pessoas ainda não acordaram. Então isso não é um evento passageiro. Isso é uma nova lógica climática que, enquanto o planeta inteiro não agir para mudar ela, ela vai se estabelecer e cada vez está pior, vai ser mais severa. Portanto, o que nós estamos fazendo, e aí eu já te dou uma... Quer dizer, foi dado um aviso muito doloroso, mas uma oportunidade de mudar. Já que estava destruído o Estado, o que o Estado está fazendo? Reerguer exatamente igual. Exatamente igual, né? Exatamente igual. O que poderia... Claro, exatamente igual, dei um desconto, cara. Ah, tem uma ponte aí, fizeram 5 metros mais alta, tá bem? Isso é o mínimo da burrice, né? Mas é igual porque a lógica não mudou. Nós continuamos drenando, e eu vi várzeas. O governo do Estado e a Assembleia Legislativa retiraram da lei, do Código Ambiental, o conceito de várzea, inclusive. E isso é bem claro, né? A especulação imobiliária nas cidades ocupa as várzeas com casas para pobres, né? E no campo se faz drenagem para plantar numa terra que era tradicionalmente usada para o arroz, né? As várzeas alagadiças, usar para plantar soja ou milho, que é drenar a várzea, ou seja, a várzea, para as pessoas entenderem, é bem importante. Ela é o rio. Ela é o rio, porque o rio, no seu leito maior sazonal, ou seja, quando chove, ocupa a várzea. As várzeas são os campos. Para que a várzea existe? Ela existe para 2 razões, 3. Quando o rio ocupa a várzea, a água fica presa ali, e aí ela deixa de correr no rio, diminuindo o volume de água no rio, diminuindo as enchentes rio abaixo, né? Segundo, ela é uma recarga dos lençóis freático e artesiano, porque a água ficando ali, ela penetra mais, porque quando a água escorre, é a pior água que tem. A água que escorre causa erosão e leva o solo, que é a parte fértil da terra. A água retida recarrega os lençóis subterrâneos, que são a nossa alegria, porque eles que originam as nascentes, etc. E não causa erosão. Então são várias razões. Agora, o que eu faço? Essas piscinas de retenção de água, vamos dizer, eu pego e dreno. Quando eu dreno, o rio joga água para ela joga água para o rio de volta, com bastante erosão ainda. Então, é de uma insensatez e estupidez total. E não mudou. Piorou, porque continua se acelerando. Cada dia são mais várzeas drenadas, né? E cada dia são mais pessoas morando em áreas inaptas para morar, que são as várzeas. Então,
Nós perdemos, já faz um ano, claro que ainda podemos hoje acordar e mudar, tomara. Né? Nós apostamos todos os dias nisso, estamos lutando por isso. Mas nós perdemos uma grande oportunidade, dinheiro que veio do Brasil enlouquecendo, né? Milhões e milhões que vieram e podia fazer uma economia. Aí diz assim, mas tu quer não uma agricultura mais segura, um manejo de terra mais inteligente para causar menos erosão. Nós tínhamos que estar replantando, o que é baratíssimo, porque não é replantar, reconstituindo as matas de encosta que causaram os grandes deslizamentos, né? E as matas ciliares, que são o último filtro que impede o solo entrar no rio. Fazer assoreamento do rio, que aí torna o rio com menos chuva, faz enchentes maiores, porque o rio fica raso. E se perde o solo. Tem gente aí na nossa encosta, nosso planalto, que ficou sem solo. Gente chorando, dizendo, eu não tenho mais onde plantar, porque erodiu. Erodiu por responsabilidade deles. Mas eles não têm responsabilidade, porque eles não sabem isso. Isso é que a gente tem que entender. Às vezes dizem assim, os ambientalistas falam mal. Não, nós, como seres humanos, não dominamos tecnologia para fazer corretamente a agricultura nesses locais. Fizemos cópias, usamos arado, que é europeu, para virar neve, a vida inteira, fizemos milhões de erros. Não tem nada de errado em errar. O errado, o absurdo, o estúpido, é tu conhecer hoje a ciência, saber como fazer melhor e nós continuarmos fazendo do jeito estúpido. E aí perder tudo, perder solo e continuar. A coisa mais barata que eu digo que a gente poderia fazer o Estado para melhorar, inclusive para resistir às próximas de forma diferenciada, era reconstruir matas ciliares e mata de encosta. Como é que se reconstrói? Gasta uma fortuna? Não, cerca. É só não entrar gado, não pisotear e não comer as mudas pequenas, porque depois que a árvore cresceu, né? Então, era cercar. A gente podia estar empregando, um monte de gente ficou desempregada e fazendo um esforço, e isso ia virar milhões de outras coisas, porque a mata de encosta fertiliza o vale. Mas falta conhecimento, doutor Francisco, ou falta vontade política para fazer e enfrentar? Porque vai ter, né, frentes adversas, digamos assim, né, do agro, enfim, que não vão concordar com isso. Isso. Então, nós vivemos uma situação muito peculiar no planeta, mas vamos dizer aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Nós temos um conhecimento, só que existem 6 grupos, vamos dizer, gigantes, que produzem um conhecimento, que fazem um negócio que é o agro, que a gente chama, esse agro pop, que é o agro convencional, que é baseado em química, que é baseado em monocultura, que é baseado em toda uma pobreza de ambiental. E este faz uma nuvem de informação, porque ele paga a maioria das pesquisas. Entende? Então as pessoas, sem querer, e eu não acho que os pesquisadores são maus, o que falta para eles é uma visão do todo. Entendeu? Ele está trabalhando, sendo financiado, etc. Está fazendo sua pesquisa séria, só que ele está fazendo uma pesquisa para um interesse que não é o dele. Entendeu? Esse interesse está nos envenenando. Hoje nós podemos fazer... Eu me lembro que eu perguntei para a Ana Primavesi, que faleceu com, acho que 101 anos, que foi a nossa grande pioneira em agroecologia no Brasil, agrônoma sensacional, e uma vez num congresso de ecologia eu tive a chance de dar uma carona para ela, e conversamos muito, e eu perguntei para ela, vem cá, mas o problema, na época eu era agroecologista, mas pá, quando é que a gente vai chegar em uma escala de poder produzir orgânicos em grande escala? Ela virou para mim assim e disse, o que tu considera grande escala? 40 mil hectares, por exemplo? Eu digo, pô, isso é gigante escala. Eu estou cuidando de fazendas de café de 40 mil hectares, tudo orgânico. Então, isto existe. E tudo que é dito contrário é fumaça, é fake news para dizer que é inviável. Assim como reafirma, eu vou citar 2 exemplos aqui para não ser chato demais. Só chatinho, né? Então, um exemplo é repetido ad nauseam, até vomitar praticamente, de que a única forma de alimentar o mundo é através da agricultura convencional com adubos químicos e venenos. Vai faltar alimento se não fizer isso. Mentira, essa é uma mentira espetacular. E eu digo por 2 razões que qualquer criança de 4 e 5 anos de idade vai me entender. Os outros nem digo.
primeiro lugar, uma agricultura que destrói o solo, destrói a água e destrói o clima. A grande produtor de gás carbônico no Brasil é o desmatamento feito pela agricultura. E o segundo maior produtor não é trânsito, não é automóvel, não é nada, nem indústria. O segundo maior é a própria agricultura, como liberação de energia. Então, uma agricultura que é insustentável, que destrói o solo, que daqui a alguns anos aquelas terras não vão ser mais nem plantáveis, que o lucro é decadente e o custo de produção é cada vez maior para plantar, todos os agricultores que estão me ouvindo sabem que é verdade o que eu estou dizendo, não pode alimentar o mundo. Como é que vai... Se a agricultura depende de solo, clima e água, e ela destrói esses 3 itens, ela nunca vai suportar manter no tempo alimentando o mundo. Ela está decadente, tem estados inteiros nos Estados Unidos que não tem mais agricultura, e lá é o modelo que a gente copiou. Então, não é verdade. A única forma de alimentar o mundo é uma agricultura que mantenha e aprimore, regenere a qualidade do solo, que é a agricultura orgânica. Então, isso é... E a outra mentira que é muito usada, e aí é um chamado, eu chamo aqui, aproveito aos pesquisadores, porque a gente precisa desse trabalho deles, é que, mas não dá para alimentar o mundo porque a convencional é muito mais produtiva. É outra mentira. E eu estou afirmando aqui, quero que me mostrem que eu estou errado. Por quê? Como é que uma agricultura que mata o solo, que é indispensável para a produção, que a saúde da planta é envenenada pelos próprios venenos, porque, claro que não matam a planta, senão não haveria agricultura, mas prejudica, é sabido, qualquer um sabe, herbicidas diminuem a capacidade de multiplicação da ponta da raiz das plantas, da planta principal que está sendo produzida, entendeu? Então, como é que essa agricultura vai produzir mais que uma agricultura que dá o ambiente absolutamente perfeito para a planta se desenvolver? Não tem jeito. Segundo, existe uma grande mentira que é, as pessoas dizem, não, mas a comida convencional é mais barata que a orgânica, não há dúvida. Por que ela é mais barata? Primeiro que ela tecnologicamente, não dos venenos, mas em termos de maquinário e tal, ela é produzida em maior escala. E a orgânica não é investido, as pessoas ouçam, quem faz projeto de máquina não faz para orgânica. Então, se nós investíssemos 1/10, 1/20 do que se investe para o convencional em tecnologia, para orgânico, nós teríamos uma agricultura muito mais barata para fazer. E a outra questão é o seguinte: a lucratividade do convencional, à medida que vai matando o solo, a água, etc., vai diminuindo a lucratividade, porque aumenta o custo e a produção vai diminuindo. A agricultura orgânica ela vai melhorando a cada ano a produção até que chega num topo e se mantém no topo de produtividade. Terceiro lugar, para acabar de vez com o problema, existem milhos hoje, convencionais, que chegam a ter 200 vezes menos cálcio, por exemplo. Espécies produtivas. Então, quando tu está comprando milho, o que tu está comprando? Água. Entendeu? Então, dizer que produziu 10 toneladas no hectare e o outro produziu 3, mas o que interessa no milho? No milho interessa o procaroteno, por exemplo, que gera vitamina A. Muito bem. Aquelas 3 toneladas tem quantos quilos de procaroteno? As outras 10 toneladas tem quanto? Porque, não se enganem, a gente se enche de coisas que só nos engordam, carboidratos, e não tem os fitoativos que dão a nossa saúde. É o resveratrol na uva. A uva orgânica tem 6 vezes mais resveratrol, então ela podia ser 6 vezes mais cara, porque é isso que interessa na uva. Só que ela não é. Ela é 30%, 40% mais cara, né? Então, as pessoas têm que se dar conta. Orgânico é mais barato, porque a quantidade de nutrição que tem naquelas gramas ali é muito maior que a outra. Então não adianta o preço geral ser maior do peso se ele não te alimenta. Quem não alimenta, geralmente o que ocupa o espaço, tanto nos ultraprocessados como no próprio agricultura convencional, o que ocupa o espaço de alimento é carboidrato, que só engorda. Pois é, eu vou insistir, porque me parece assim que há uma insensatez
usando a metáfora a vaca está indo para o brejo, a vaca é o planeta, né? Sim. E todos esses, a agricultura, os agricultores, o agro vai junto, ou seja, estamos indo todos para o mesmo. Por que não se muda? Há um desconhecimento? Se aposta que a tecnologia vai conseguir reverter esse processo? Qual é no que está se apostando aí? Onde estão sendo jogadas as fichas, na sua opinião? Eu tenho dito cada vez mais, a experiência da vida nos faz dizer, siga a grana, siga o dinheiro. Sempre que num sistema tu olhar onde é que vai o dinheiro, tu vais entender tudo. Os agricultores, grandes agricultores do estado, estão sempre endividados, né? O risco é todo deles e cada vez é maior o risco, certo? Eu estou falando dos agricultores convencionais. Quem é que recebe no ato, antes de plantar, se produzir ou não? As químicas. Elas recebem garantido do custeio agrícola. Nem sai o dinheiro se não for direto para o bolso delas. Então, quem é que produz a nuvem de informação? São elas. Então, existe uma nuvem de informação. Quem é que visita o agricultor no campo? Que dá jaqueta para ele, boné? São as químicas. Nós não temos uma política de Estado de produção. As universidades têm que construir junto com o Estado. Eu digo política de Estado porque não pode ser de governo, porque de governo troca o governo, perdeu. Nós precisamos de uma política de Estado que apoie o agricultor, que ouse com ele, que ajude ele a se transferir para coisas que sejam melhores para a saúde dele e mais saudáveis para o bolso. É aí disso que eu estou falando todo tempo. Ele ganha mais, ele tem mais segurança, porque, preciso dizer aqui, não posso deixar que estamos falando de mudança climática, todos os produtos orgânicos são mais resistentes a ressecamento, a excesso de chuva, porque eles são saudáveis. Entendeu? Como as pessoas da UTI são as primeiras a morrer. Se houver um enchente ou faltar luz no hospital, porque elas estão doentes, né? Produtos doentes são fracos em crise. Então, sob todas as razões, nós estamos do lado dos agricultores e os vampiros deles não estão. E essas empresas, curiosamente, nenhuma é nossa. Né? Então, curiosamente. E aí o que nós fazemos? O que é o Brasil hoje? As pessoas dizem, nós somos o celeiro do mundo. Sim, uma parte é verdade, nós somos grande exportador de soja. O que é a soja? A soja é o que vai preencher a ração animal, principalmente de porcos, alguma coisa de gado, mas principalmente porcos e possivelmente aves também. Essa soja vai envenenada? Vai. Só que isso é 1% e já é envenenado, às vezes volta inclusive, né? Os navios. Só que 99% ou mais dos agrotóxicos que nós usamos fica na nossa água e nós bebemos. Então dizer que a soja é para exportação, não tem problema botar veneno, só que é o Brasil que bebe a água com os 99% dos agrotóxicos. E aqui que ficarão para sempre. Então a melhor coisa do mundo que os ricos fazem é dizer, não, vocês produzem, a gente compra. Claro, vocês ficam aí com 99% por veneno. Entendeu? E nós estamos nos desqualificando como um país, porque nós destruímos a nossa indústria, estamos exportando mineral e alimento para o mundo, um alimento que faz o nosso Brasil ficar com os solos mais pobres e destruição. Qual seria a lógica boa? Bom, vamos exportar, porque tem mercado, diga-se de passagem, infinito. Exportar soja orgânica vale muito mais, entra muito mais dinheiro no Brasil, a diferença é que o solo continua bom e produzindo por ad eterno, né? Então, mesmo que fosse para produzir soja, que é uma piada, eu acho, porque a soja, o que não é para ração de porco, é para fazer os ultraprocessados, que é a base de toda a proteína, que as pessoas estão se envenenando, então o Brasil está com obesidade máxima, crescente, em crianças, que era uma coisa que não existia. Traz um monte de doença, enfim. Um monte de doença, é o fator mais... Eu tive o prazer de dividir a mesa com a Margarete Dalcomo, da Fiocruz, né, que foi uma estrela da pandemia, na sexta-feira passada, e ela disse, de tudo que se viu na pandemia, o maior fator ligado à morte por coronavírus é a obesidade. Olha o que ela disse. De tudo, jovem, velho, criança e tal. O grande fator ligado às mortes foi a obesidade. Olha só. Que peso, né?
falando em peso e tentando buscar uma visão otimista aqui nesse final de segundo bloco, doutor Francisco, há 20 anos atrás se usava até um termo pejorativo para ambientalistas que era, lá vem o eco chato, né? Isso. Com discursos como o que a gente está fazendo agora, falando agora aqui, não eram nem aceitos, né? As pessoas corriam. Pelo menos isso, na sua opinião, melhorou? As pessoas estão mais propensas a ouvir esse discurso, tentar assimilar, buscar uma mudança, ainda que ela seja muito devagar, porque a gente precisa? Tudo, tu definiste tudo. As pessoas, os jovens, estão muito propensos. O problema é que a juventude foi alienada de si mesmo. No sentido que não sou contra a rede social, isso é uma possibilidade gigante, o dia que a sociedade mesmo se apropriar dela hoje é uma coisa comercial. Então, essa juventude se comunica muito, mas a rede social tende a fazer a comunicação superficial. Quem é que ganha na comunicação superficial? A propaganda. Porque a propaganda põe em uma frase um efeito emocional que te pega. Quem é que perde as questões complexas? A ecologia, a saúde são questões complexas. Não há espaço nessas mídias e nesta lógica das explicações complexas necessárias, nem o tempo, principalmente. Diferente desse programa aqui, que nós temos de 1 hora, a maioria das coisas hoje é 3 minutos, 2 minutos. Não há como aprofundar sobre os efeitos da enchente, sobre os efeitos na saúde, sobre a agricultura, com esses tempos. Então, ou seja, é a fachada e não é o conteúdo. É o ter, não é o ser. É a aparência e não a constituição que está vencendo. Essa juventude está muito sensibilizada para o meio ambiente, só que ela continua superficial. Entendeu? Então nós temos que desalienar. O que é desalienar? É conectar. Conectar é conectar as pessoas umas com as outras, elas estão desconectadas. O individualismo, que produz o egoísmo, leva à solidão, que leva à depressão. Nós temos a maior epidemia mundial hoje entre os humanos, é a depressão. E isto move a mesma indústria química que está milionária, com todo mundo tomando remédio para depressão para o resto da vida, que produz os agrotóxicos. É a mesma lógica que ela lucra. E aí tu vai me perguntar, mas quem é, se a gente tem conhecimento? Porque saúde não dá dinheiro para ninguém. Não dá dinheiro para ninguém. Então, nós temos uma sociedade que é um problema, porque as soluções não interessam seguir o dinheiro. E o desastre interessa, existe uma indústria do desastre, estão lucrando agora com todos os editais facilitados, tem, né, emergencial, passa tudo que é bobagem, entendeu? Essa indústria do desastre ganhou muito dinheiro em Nova Orleans, nos Estados Unidos, está ganhando aqui no Rio Grande do Sul, e esses estão preparados. Os trabalhos sérios não, porque eles não têm a mesma agilidade, porque eles precisam de profundidade, eles precisam de estudo, né? Então, quem está ganhando são as empresas rápidas. E a mesma coisa é a doença. A doença é o grande negócio na humanidade hoje. Entretanto, a saúde é o pior negócio. Porque o médico que te dá uma solução para a tua vida que gera saúde, tu nunca mais vai voltar lá. O outro tu vai voltar a vida inteira e ainda vai comprar todas as coisas, e a única coisa que cresce nas cidades é farmácias. Já temos 2, 3 farmácias, às vezes, na mesma quadra. Isso é uma clareza, assim, eu diria cristalino, qualquer criança de 5 anos de idade entende. Vamos ouvir mais música, doutor Francisco, para a gente finalizar esse bloco aqui? Mais 2 que a gente ouve no Encontro Casual. Eu preciso falar da música, sei lá, se não é a música mais espetacular de todos os tempos no Brasil, é uma das... E o cara, seguramente, é o cara que se chama Milton Nascimento. Ele é o cara. E é o Coração de Estudante. Nossa, uma das que mobiliza tudo que a minha juventude sonhou. Uma época, e aí mensagem aos universitários, que são a elite de um país, aquelas pessoas, seja por cota, seja por um for, que conseguem acessar ao ensino universitário, que é uma bênção para a vida da gente, uma oportunidade gigante. Nós, desde que entramos, eu fiz muitos anos, porque já demonstrei por quê, de universidade, nós nos reuníamos todos os dias no boteco, na universidade, etc.,
para discutir como é que a gente ia mudar o país, salvar nosso país, dignificar nossas profissões. Não como é que a gente montava um currículo para ganhar mais. Então, esse é o efeito de uma visão colaborativa da sociedade e uma visão egoísta e pobre e triste. Porque ganhar muito e ficar sozinho na sua mansão é patético, tanto que as pessoas têm que tomar antidepressivos. E nós, naquela época, nem se falava em depressão, porque a gente tinha, mesmo durante o período militar, a gente tinha sonhos, alegrias. Propósitos. E conversava com os outros, estava conectado. E no nosso caso, especificamente, estávamos conectados, porque depois de conectar primeiro consigo mesmo, nós estamos desconectados de si mesmo. E isso é a solidão. Isso é a depressão. Depois nós temos que nos conectar com a nossa espécie, com os outros. Não é em trocas, não é em likes, é em amizade e botar o braço no outro, né? É a conexão verdadeira entre a nossa espécie humana. E depois nós temos que nos conectar com a vida, no qual nós somos apenas uma expressão. Toda a teia da vida nós somos uma espéciezinha que é protegida e que só a teia da vida permitiu uma temperatura na Terra que esfriou, a fotossíntese, a fossilização de milhares e milhares de árvores e plantas, permitiu tirar o carbono da atmosfera, que resfriou a atmosfera para existir a espécie humana, que é delicada. E nós estamos devolvendo esse carbono todo, queimando combustíveis fósseis e inviabilizando para nós mesmos, porque muitas espécies sobreviverão, inclusive, principalmente os vegetais, que gostam de uma temperaturinha mais quentinha. E a segunda música, doutor Francisco, o que a gente ouve? E a outra música é o Planeta Água. Planeta Água, do Guilherme Arantes. Acho que porque lembrar que a água é um mistério. A água é o principal, é a substância que permite a vida no planeta, que não está tudo congelado devido à dilatação, vamos lembrar a física, dilatação anômala da água, que faz com que o gelo de 0 a 4 graus negativos dilate, e dilatando ele boia e assim isola os oceanos do congelamento, né? Cria uma camada de proteção, isola os esquimós nas casinhas de gelo deles e toda essa coisa. E a água é a substância essencial da constituição do nosso corpo e de todos os corpos ser vivos. E ela é uma substância tão espetacular que a gente sabe hoje que com vibrações elétricas sobre ela, tu muda a constituição dela ao ponto dela virar remédio. Isso é a homeopatia, descoberta por Hahnemann em 1700 quase, né? Então, a água, agora o japonês aquele, agora estamos faltando o nome, mas o dos cristais de água, descobriu que a água respondia a pensamentos agressivos e pensamentos bondosos, e congelando ela fazia cristais diferenciados. Então, tudo isso mostra que a água, que é o grande constituinte da vida, é delicada, inclusive, para a agressividade que nós estamos gerando. Essa epidemia de ódio mundial, ela desconecta as pessoas mais ainda, diminui a capacidade de pensar, porque isso são as pessoas mais abandonadas que estão odiando, e ela quebra a essência de uma espécie, que é não fazer guerra. A espécie protege ela mesma, né? E nós estamos nos matando. Então, com isso, eu estou falando de coisas ruins, né? Eu quero falar de coisas boas. É o amor que liberta. É a inclusão que liberta, é o conseguir lidar com o diferente, é o respeito à diferença, e isso é o chá que nós temos que tomar na atualidade, que é o chá de respeito, de amor pelo outro. Pense o que ele pensar, acolhe as pessoas, que elas vão mudando. Transforma a água, o amor transforma até a água do que somos constituídos. Quando tu estás aberto, o outro se abre. Quando tu estás fechado, mesmo que o outro esteja te agredindo, tu te fecha também e se dá a guerra. Quando o outro te agride e tu recebe ele e acolhe, não existe guerra e transforma o outro, pacifica o outro. Então é uma coisa que a gente tem que pensar sobre isso. Com absoluta certeza, Dr. Francisco Milanês é o nosso convidado aqui no Encontro Casual, que faz uma parada, depois voltamos com o bloco final do programa.
Muito bem, a gente volta aqui no Encontro Casual depois do intervalo, conversando com um ambientalista histórico. Mais uma vez, agradeço já aos professores organizadores do 12º Congresso em Saúde que possibilitaram esse encontro casual aqui com o Dr. Francisco Milanês conosco na Unijuí FM. Vamos falar do Congresso porque o tema desse ano traz saúde em tempos de crise, né? Conectando também a questão ambiental, e o senhor tocou em alguns pontos aqui ao longo do programa. O que um evento como esse, dentro de uma universidade, pode fazer também pela questão ambiental e juntar, conectar as pessoas, como o senhor disse, para que elas olhem também para essas questões como algo interligado, né? E não trabalhado separadamente, né? Muito, muito legal essa tua pergunta. Eu tenho dedicado meus últimos anos de pesquisa à teoria da complexidade, ou poderíamos chamar melhor o novo paradigma da complexidade, que é uma nova forma de olhar a própria existência humana e toda a própria ciência. Por que isso? Porque a minha experiência me levou, com ecologia e com saúde, que eu também tenho uma boa experiência nessa área, me levou a concluir que a pior falha são as visões setorizadas, as visões especializadas. E eu dei um exemplo agora recentemente, inclusive numa palestra, que eu disse que, infelizmente, grandes especialistas, falando sobre clima, no caso, falam coisas maravilhosas, mostram pesquisas importantíssimas, maravilhosas, e depois no final às vezes dão um palpite e dizem coisas ingênuas, até simplórias, de outras áreas. Porque mostra a fragilidade do conhecimento especializado, entende? Isso não depõe contra as pessoas, mostra que elas estão desconectadas. Setorizadas ali. Isso, né? Em termos de conhecimento. Então eu tenho me dedicado a isso por isso, porque eu vejo que não é possível. Eu trabalhei na produção de uma terceira via para a saúde, que é a noção complexa de saúde, que ela vem para tentar ampliar, vamos dizer, a visão dos conceitos de saúde, tanto biomédico como biopsicossocial, que são os dois conceitos dominantes, e eu propus essa noção complexa de saúde que ela muda totalmente as coisas. E uma das coisas que exemplificada é tanto uma quanto outra, conceitos de saúde são baseados nos determinantes de saúde. A diferença é que o biopsicossocial tem mais determinantes, então ele leva em conta a sociedade, o salário, sei lá. E a proposta que eu elaborei, ela, por exemplo, não tem essa causalidade. Então não tem determinantes. Porque, por exemplo, se o agrotóxico é um determinante de saúde, porque ele gera um agrotóxico, tem pesquisas americanas mostrando 25 doenças que provocam. Então, aí dizem, bom, então agrotóxico causa doença. Sim, tudo bem, mas a doença causa agrotóxico. Opa, como é possível? Isso é uma lógica inversa, é verdade. Eu pergunto para qualquer pessoa que está me ouvindo se intoxicadas as pessoas fazem as melhores opções alimentares ou as piores. Se eu tenho dificuldade de fazer abstrações, que é uma das características da toxicidade crônica, toxicidade bem suave, que pouquinho, tu não sente nada, não adoece. Dificulta capacidade de abstração, dificulta. Se eu tenho a minha capacidade de reflexão, abstração diminuída, eu vou escolher melhores alimentos ou piores, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que os determinantes são determinados pela saúde. A saúde muda o mundo. Pessoas doentes fazem projetos piores. Isso é um fato. Então, isso quebra toda aquela lógica linear e mostra que não só a saúde é produto de uma coisa muito mais refinada, de transcendência, de emoção, de alimentação, de saúde ambiental, como a própria saúde produz esse meio, essas pioras, essas escolhas erradas, digamos assim, por aqueles que estão doentes. Então, isso muda muito a concepção. E isso nos leva a olhar a vida de uma forma... Então, a cidade não é para... Eu sou arquiteto urbanista, mas não é para o urbanista desenhar. As pessoas confundem o técnico
com o cientista. Isso já é uma confusão total na nossa sociedade, porque as pessoas dizem, o cara, o cientista. Não, um médico não é um cientista, ele é um técnico, como é um advogado, como é um engenheiro, como é tal. Quem é que é cientista? Bom, um físico é um cientista, um biólogo é um cientista, isso é ciência, né? A técnica é a aplicação de ciência já dura, porque ela já tem, né? Então o técnico, ele não cria conhecimento, ele aplica conhecimento. É tão importante, talvez seja até mais importante, porque ele leva à prática, por isso dá tanto poder, né? A gente vê como na sociedade os técnicos, engenheiro, médico e advogado eram os doutores, né? Mesmo sem doutorado, né? Então, isso demonstra como a sociedade identifica que é aquele que faz com o poder e não edifica aquele que ensina o que faz, que é a ciência realmente. Então, nós precisamos levar as reflexões em nível... O conhecimento é uma coisa só. Ele fragmentado faz com que pessoas que vão trabalhar tenham uma ótima formação, ótima ética, ótimo... Médico vai para a vila trabalhar e receita vitaminas para a pessoa que come com R$1 por dia. Entendeu? Então é uma desconexão social, mas isso é culpa dele? Ele é insensível? Não, de jeito nenhum, ele simplesmente foi preparado errado. Ele foi preparado um especialista que não enxerga o social, que é o que está produzindo a doença, né? Às vezes, inclusive. Então, nós temos que preparar essas outras pessoas, e é nisso que eu tenho trabalhado. E isso aí gerou uma outra coisa que é importante a gente falar aqui, que chama-se um método de ensino para ensinar o olhar complexo. Bom, a educação é a única forma de fazer essa transformação. Eu estou falando da educação universitária, mas é a educação nos colégios, a educação... Se nós queremos mudar, nós temos que educar os pais, educar os filhos, educar os professores, né? Nós mesmos temos que... E eu estou dizendo assim, eu educo o mundo? Não, eu sou educado pelo mundo também. Mas nós precisamos entender que a gente precisa se ajudar. E aí eu falo de uma coisa bem importante que chama-se... Eu não acredito que essas questões complexas, mesmo pessoas super competentes e generalistas, né, precisamos de cérebros coletivos. Nós precisamos reinaugurar a cooperação, porque hoje existe a competição na ciência, por nomes, por publicações. Nós precisamos de um cérebro coletivo que nos ajude a humildemente contribuir para todos juntos solucionarmos essa sociedade. Senão vai ser um arruma e estraga o do outro, que é isso que acontece. Então, na cidade, que eu estava dando exemplo, que é fácil de entender, é o cidadão que tem que escolher como quer viver. Mas e o urbanista que sabe tudo? Não, o urbanista é o cara que vai resolver tecnicamente. O cidadão dizer, eu quero... O que é? O arquiteto tem que dizer como é que tu mora? Não. Ele tem que ouvir como é que tu mora, como é que tu sonharia melhorar a tua casa, e ele tem que botar aquilo em estruturas e tal, fazer a casa ficar em pé. E é óbvio, às vezes ele vai dizer, tu gostaria que fosse bem iluminado a tua sala? Não pensei nisso. Aí ele diz, vou botar uma janela aqui para iluminar a tua sala de leitura. Enfim. Exatamente. Mas quem tem que gostar de ler é tu. Ele não vai te fazer ler criando uma sala de leitura, né? Então, é isso que é invertido na nossa sociedade. A tecnocracia que dominou desde o período da ditadura militar e ficou estabelecida, essa meritocracia, é uma ilusão. É falsa, né? Porque o técnico não resolve a tua vida. Ele, se tu souber o que é da vida, ele pode te ajudar muito. Porque ele, claro, conhece as estruturas para fazer isso. E a meritocracia é outra coisa, né? Nós temos uma sociedade que é baseada no mérito, tipo vestibular e outras coisas, enquanto que eu nunca estaria aqui falando com vocês se eu não tivesse nascido numa família com condição mínima, entendeu? Um cara que meu pai... não pôde estudar, trabalhou desde os 13 anos de idade, mas entendeu que estudar era a saída e me propiciou, entendeu? Então, qual é o mérito que eu tenho? Não! Qualquer pessoa que tivesse vivido a vida que eu vivi, possivelmente até seria melhor que eu, entendeu? Então, meritocracia não é assim, nós temos que dar condições para todos. Só que uma sociedade que está embasada em criar condições falsas só para um grupo de pessoas,
é uma sociedade que resiste às mudanças de dar condições para todos. E numa premissa de competição também. Isso, claro, Só porque aí é competição. Se nós colaborarmos, quer dizer assim, mas não tem mercado para médico, mas tem, todo o Brasil precisa de médico e não tem. Agora a gente tem médicos nas capitais se batendo uns nos outros, eu estou falando médico, podia ser arquiteto se batendo uns nos outros. Tem cidade interior que não tem um arquiteto, entendeu? Então é toda uma lógica de valores que está meio equivocada, né? E que a pessoa quer usar a profissão para ganhar a vida que ela quer e não servir a profissão para, através disso, ganhar a vida que ela quer, né? Então, o cara, vou fazer esse curso porque dá mais dinheiro, dá mais prestígio, né? E isso já é um início meio fracassado já para o futuro. O cara pode ganhar dinheiro? Pode, mas vai ser infeliz. Provavelmente. Porque não tem a essência da vida. Porque o que te faz feliz? Vai acabar no antidepressivo lá. Isso, é isso que eu digo, né? O que te faz feliz? Acreditar, em primeiro lugar, nas coisas que tu faz. E, óbvio, errar, sofrer, não importa nada disso. Os erros só nos tornam melhores, mas tu tem que ter alguma coisa, querer ir para algum lugar. Se não quer ir se tu quer acumular dinheiro, acumular bens, é fraquito, né? Mas aí tem gente que consegue, olha, veja, esse imbecil que está querendo ir para Marte, né? Levar. Tem muito dinheiro, mas eu não queria estar um segundo na pele dele. Porque ele deve ter muitos sofrimentos, entendeu? Que eu não gostaria de viver, sinceramente. E então ele não ganhou nada com essa história toda. E o pior, talvez tenha perdido a vida, perdido o tempo de bater papo com os amigos. E arrastou um monte de gente com ele. E levou um monte de gente para imitaram ele e se deram mal, né? Agora, doutor Francisco, como o senhor fala muito bem, né? São complexas essas questões, muito complexas. E aí a gente pode colocar também a área econômica junto, né? Com a saúde, com o meio ambiente. Como é que o senhor enxerga esse futuro da humanidade aí nos próximos 10, 20 anos, diante dessa complexidade? Para onde vamos? Vamos ter que pegar carona no Elon Musk e ir para Marte lá, para viver por lá, tentar fazer um planetinha melhor lá? Não sei como é que tu descobrisse que eu estava me referindo ao Elon Musk, mas de qualquer... Suspeitei. Suspeitou? Mas eu diria o seguinte, bem simples. Talvez nós não tenhamos 20 anos. Porque as pessoas não entendem, e esse é o que faz o ser humano ser tranquilamente bobo, é que há 50 anos a gente está avisando essas coisas, e os caras diziam, os caras são extremistas, isso é um exagero. Tudo que nós previmos aconteceu antes. Foi muito pior. Então só erraram o tempo. Os exagerados eram otimistas, entendeu? É exatamente o contrário, nós sempre fomos muito otimistas. E uma coisa que a gente precisa entender, a pessoa tá, como é que tá? O doente está melhorando. Aí um dia deu uma melhorada, chama-se o estertor, né? O cara dá melhoradinha e morre no outro dia. A morte é um colapso da emergência da vida num corpo, que é um colaborativo de células, é um monte de associações aí, químicas e biológicas, que permitem essa coisa linda que é a vida, e ela acontece num instante, não é aos pouquinhos. E as pessoas têm que entender que o planeta é um ser vivo, né? Da mesma forma de complexidade e tal. E aí você vai dizer, mas pedras não têm vida. A água do nosso sangue, a maioria do nosso corpo também não tem vida. Se for olhar para essa... Ou ela tem, porque ela faz parte de um sistema vivo. E nós estamos, assim, a Amazônia está perto de um colapso. Se a Amazônia colapsar, o que eu não desejo, bem claro, estou há 54 anos lutando contra isso, se ela colapsar, acabou o celeiro do Centro-Oeste, cuja grande quantidade da água vem de lá. Acabou o Rio Grande do Sul como celeiro, porque pelo menos metade da nossa água vem de lá, então significa crises muito piores de seca. Então, colapso dá num instante. A gente vai cortando, até que corta um fiozinho e desaba o prédio, porque ele vai aguentando até o limite da capacidade de se manter em pé. Quando cortar uma fibrazinha a mais, desaba. Então, entendo o fim da espécie humana, por exemplo,
não vai acontecer aos poucos. Isso já está acontecendo há muito tempo. Nós estamos adoecendo, cada vez mais doentes, né? Cada vez mais dependentes de todo tipo de tratamento, só que pode chegar em temperaturas que a gente não consegue mais existir. E aí diz, eu ando no ar-condicionado. Menos, tem que fazer matemática. Matemática básica é o seguinte: quantos ar-condicionados há? O que é o ar-condicionado? É uma máquina de transferir calor. O que ele faz? Ele tira o calor do ambiente onde tu estás e põe ele na rua. A rua fica mais quente, portanto, porque o calor fica mais denso na rua. Então aumenta a temperatura na rua e fica mais insuportável. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos brincando de nos iludir. Por outro lado, eu acho que nós vamos acordar. Eu espero e eu luto por isso. Sou otimista, mas não sou otimista de dizer a ciência vai resolver, a tecnologia vai nos salvar. Não vai. Não tem como a tecnologia salvar de uma crise climática. O que nós podemos é reverter esse processo com muito suor e muito trabalho e muita alegria, inclusive, porque é para o bem. Então, acho que nós precisamos realmente olhar maior e colaborar, porque não há, como eu disse, inteligência, e por favor não citem a artificial, que não é inteligência. Não existe inteligência no planeta que supere a inteligência humana colaborativa, né? E isso pode ser a possibilidade. E outra é parar de buscar verdades, que é uma coisa que a ciência no passado buscou, porque as verdades são locais. Isso é o que a ecologia nos ensinou, né? Não tem solução geral. Tem a solução para cada lugar com as suas características, terá uma agricultura, terá uma forma de se alimentar, uma forma de morar, uma forma de se transportar. Então, a tecnologia tem que se adaptar aos locais e não o contrário, que nós estamos fazendo hoje, casas de vidro pelo planeta inteiro, uma estupidez. Assim, então, eu quero dizer, não vai ter solução fácil, não vai ter beabá de 5 linhas, não vai ter solução superficial que resolva nada. Vai doer. Vai doer, mas em compensação a gente pode até recuperar o prazer e a alegria, que é uma coisa que está meio perdida nesse planeta. Não? Estamos chegando já no final aqui do programa, doutor Francisco, e aí tem um quadro chamado Existencial, com perguntas filosóficas. Vamos fazer? Claro. Começando com qual é o maior sonho atual do doutor Francisco Milanês? Bom, é o que eu estou trabalhando. Eu estou propondo uma nova forma de se desenvolver, de desenvolvimento, para, eu diria, como alternativa ao desenvolvimento sustentável que não funcionou e que virou maquiagem. Ela é um pouco mais maquiavélica, né? Porque se tu não lida com as distorções, tu vira o ingênuo, né? Então, isso é o meu sonho. Eu quero ver a gente se desenvolvendo sob os novos moldes, criando, através da educação e da vivência, cidadãos com novas perspectivas da vida, né? E alegres, saudáveis, tudo que a gente pode ser em harmonia com o ambiente e que todos, ou seja, que a satisfação humana não cause a insatisfação e o sofrimento de todas as outras espécies, mas juntos, né? Não é regresso à idade da pedra, como muitos pensam, e aqueles que acham que ambientalista é contra o desenvolvimento, saibam que os ambientalistas são os únicos que realmente amam o desenvolvimento, porque eles pensam no desenvolvimento que dure para sempre. Né? E não... Então é isso, meu grande sonho hoje é fazer a disrupção no desenvolvimento, na mudança de valores existenciais, né? Para libertar as pessoas, para elas poderem ser indivíduos mais coletivos, mais amorosos, né? Mais saudáveis, sobretudo. Saudável já diz tudo, né? Porque o saudável é amoroso, é coletivo e tal. O resto tudo é doença, competição, coisas muito equivocadas. Eu também fui assim, né? Eu fui educado nisso, então para nossa geração talvez seja o mais difícil, porque nós temos que nos libertar. Os que nascerem sobre uma nova égide, esses serão felizes e nem saberão que era tão difícil mudar, né? Porque eles não precisam mudar, e é isso que a gente gostaria, né? Todo bom professor gostaria de facilitar o futuro para os outros. Qual é a coisa mais bonita que o Dr. Francisco Milanês já viveu?
São tantas coisas bonitas. Essa é uma pergunta muito profunda. Mas eu acredito que provavelmente é muita coisa bonita. Mas eu diria que pegar um filho no colo quando nasce é uma das coisas mais avassaladoras, né? E desestruturantes e estruturantes, né? Ou seja, é antes e depois. Modifica muito a vida do cidadão olhar aquilo ali. É uma coisa muito forte. E eu acho que todos os filhos, assim, quando tu vê, para mim, são todos filhos. Quando tu vê um estudante que entrou ali com todas as dificuldades, brilhando, fazendo seu doutorado, contribuindo com a sociedade. Não, os títulos não importam, são meio, mas fazendo contribuições significativas para a sociedade é um outro parto, entendeu? Eu acho que é o parto... O parto do educar, né? É assim, tu vê esse tempo aconteceu uma coisa completamente inesperada para mim. Foi na pandemia, eu estava num programa de rádio virtual, né? Com o Lama Padma-Santen, que é o nosso coordenador de budismo tibetano aí, um debate sobre meio ambiente. E aí entrou um monge da Suíça. E aí, no meio do programa, ele diz assim: eu estou muito feliz de estar com o Francisco Milanês, que foi o cara pelo qual eu virei monge. Como assim? Eu assisti uma palestra tua e tal, e através disso eu transformei minha vida e eu resolvi. Claro que não fui eu, mas fui o gatilho, né? Porra, que coisa mais linda que isso, né? O cara dizer, te fazer esse carinho, né? Formar uma vida, assim. O cara é gigante, muito maior que eu, mas o cara fez esse carinho e eu nem conhecia ele, entendeu? No sentido, né? Então, eu acho que essas são as maiores alegrias da vida. A coisa mais triste que o Dr. Francisco Milanês já viveu? Olha, tchê, é difícil dizer, mas eu diria que derrotas, para mim, são aprendizado, né? Triste, eu acho que é perder as pessoas que tu ama, assim, normal, pai, mãe, 2 irmãos eu já perdi. E isso foram as coisas mais tristes, porque todas as outras derrotas são estímulo, né? Servem para a gente aprender e melhorar. E só que a morte, que eu não vejo assim como uma coisa ruim, é a conclusão da vida, ela tem que acontecer, mas os nossos apegos é que sofrem, né? A gente se sente apegado e a gente cria o sofrimento, né? Mas a verdade é que eu acho que as coisas que mais me fizeram criar sofrimento foram essas perdas. O que é a morte para o Dr. Francisco Milanês? Bom, a morte para mim é a conclusão de uma obra, de um estágio, né? Eu acredito na transcendência. Eu não acredito que a vida ou que move a vida se extingua, né? Eu acho que a gente vem de um todo e volta para o todo, né? Eu quero pessoalmente voltar a ser terra, quero alimentar vermes, né? Não quero ser incinerado, porque nem o lixo a gente concorda que incinere. Mas tudo bem, eu respeito todo mundo que quer ser incinerado atualmente, mas eu não quero. Eu quero alimentar vermes, acho muito mais nobre. Acho que os vermes também precisam de comida, né? E possivelmente eu não vou fazer muito mal para eles, porque eu cuido da minha alimentação. Mas assim, a morte é uma conclusão. Ela deveria ser executada com mais poesia. E acho que não é, porque nós estamos muito doentes. E eu lembro uma bisavó que eu não conhecia. Eu mal conheci uma avó, porque eu sou muito retardatário na minha família, mas eu sei que essa bisavó, quando morreu, ela era bem velhinha e andou, eu sei que foi à missa, tomou uma chuva lá e pegou uma pneumonia. Chamou todo mundo, cantou uma Ave Maria, se despediu e morreu.
certo? Isso para mim é a morte. Tem muita gente que diz, eu gostaria de morrer sem saber, que nem passarinho. A minha mãe dizia isso, e morreu como passarinho mesmo. Mas eu não, eu gostaria de me despedir, porque eu acho que depois de todo o trabalho que a gente tem numa vida, a conclusão é importante, né? A conclusão com dignidade, com coisa, porque não tem nada de errado em morrer. A gente sabe desde pequenininho que vai morrer, né? Morrer com dignidade, né? Isso chega um dia que cansa, tá? Tchau, pessoal, acho que tá aí. Deu para mim, vamos. Deu para ti, né? E deu para mim. Então eu acho que a morte deveria ser mais bonita. E se ela tá com doenças degenerativas, etc., isso tudo é construção nossa. E a gente está vendo todos os dias. Isso é da genética. Não é genético, é tudo epigenético, é tudo alimentação, tudo. Nós estamos vendo aí o Alzheimer pegando jovens já, antes era uma coisa de última idade, o câncer pegando cada vez gente mais jovens, tudo doenças degenerativas, doenças antropogênicas, criadas pela espécie humana para ela mesma sofrer. Na hora que nós nos libertarmos disso, a gente chega no final da vida e diz, pô, pessoal, não leva mal, mas... Tá na hora. Já deu, já festei, já errei, já acertei. Estou feliz que vocês estão aí e eu vou indo. Tchau. Tu vai deixar saudade? Claro que não, vai deixar boas lembranças, né? Mas não tem que ser sofrida a morte. Até porque um ser humano seria muito burro e muito inferior se ele passasse a vida inteira sabendo que vai morrer e na última hora quisesse mudar de ideia. Para finalizar aqui, doutor Francisco Milanês, o que é a vida? Bom, a vida, para mim, é uma oportunidade incrível de aprendizagem. Eu adoro aprender. Se alguma coisa fosse me definir, a curiosidade. E de trocas. Eu adoro aprender a trocar, né? Mas assim, trocas, relacionamentos, sabe? Eu alimento os passarinhos na rua, já conheço alguns, eles me conhecem, né? Soltinhos, né? Mas, então, essas pequenas coisas, o vizinho, os familiares, os amigos e tal, isso para mim é a vida, ela é uma oportunidade de crescer, de aprimorar. Eu me vejo hoje muito melhor do que eu fui a cada dia, e não é em relação a ninguém, é em relação a mim mesmo. Porque só existe essa coisa, o resto são competições falsas, né? Existe tu contra tu mesmo. Levou uma no dedo, vai levar igual? Não, vou levar diferente. Aquela ali eu já aprendi, né? Então eu acho que a vida é essa oportunidade. E nisso, eu acredito piamente que se existe alguma característica divina, não é a onipresença, a onissapiência, não, é o humor. O humor, para mim, é uma coisa divina. E eu tento praticá-lo. Nos piores momentos, tem uns que ficam com raiva, eu dou um jeitinho de galinhar, como eu diria, ou brincar, porque isso é que nos torna especiais. Isso nos torna especiais em enfrentar o sofrimento, em enfrentar o medo, enfrentar a angústia. Quando tu brinca com o monstro é um pouquinho menos monstruoso, né? E eu acho que isso é a melhor coisa da vida, é brincar. Brincar com os amigos, brincar com às vezes até com os inimigos, que às vezes eles deixam de ser. Entendeu? Tu vai brincando, e as coisas vão ficando mais próximas. A única coisa que gera realmente inimizades é o isolamento. É o cortar o fluxo, é o não perdoar, é o não interagir, é o não querer ouvir, a negação do outro, e isso é o anti-amor. E eu acredito plenamente no amor. O amor é a conexão, é a oportunidade, é o perdão, não é perdão de bonzinho, é perdão de inteligência. Não tem nenhum sentido não perdoar, né? Não tem nenhum sentido tu lutar contra a vida, tem que lutar a favor dela para ela te ajudar, né? Então, acho que viver é entrar nessa música, nesse jogo, e dando braçada aí enquanto der, e depois, quando o cara cansar, mergulha.
como mergulhamos um pouco na sua vida, no seu conhecimento aqui. Eu, mais uma vez, vou fazer um agradecimento a todos os organizadores do Congresso, 12ª edição do Congresso em Saúde aqui que acontece na nossa universidade e que possibilitou estar aqui conosco esse ambientalista histórico, como eu falei desde o início, o Francisco Milanesso. Obrigado pela sua presença aqui no programa, trazendo um pouco da sua curiosidade, do seu conhecimento e da sua bagagem histórica como ambientalista e como defensor, né, desse planeta que é o único que a gente tem que precisa ser preservado. Eu aqui agradeço a oportunidade de reflexão, de alegre e elogiar. Esse congresso é uma maravilha. Aliás, essa cidade só me deu alegrias. Eu vim aqui uma vez para um pós-graduação de educação ambiental, que foi maravilhoso, que conheci professores maravilhosos que estavam fazendo pós, e eu acho assim, viva a Unijuí, longa vida e feliz para ela. E claro, né, doutor Francisco, que além do agradecimento, eu quero que o senhor anuncie as duas últimas, para a gente fechar com música o programa. Epa, então vamos. As duas últimas são. As duas últimas. São o Shot Ecológico, do Luiz Gonzaga, que é uma alegria, que fala da destruição toda, mas enfim, é isso que eu digo, é o balancear a destruição com a beleza de um shot, que é uma música alegre, né? Que é. Os nordestinos são sábios, né? Eles viveram, eu acho que talvez as realidades mais difíceis do Brasil e produziram as coisas mais alegres, que são eles mesmos, inclusive, né? E por último, dando uma oportunidade de divulgação para o Caetano Veloso, Terra, né? Que é uma música de uma poesia tão peculiar que nasceu numa cela, teoricamente, de cadeia, né? E onde ele avista a Terra. É realmente uma música muito linda, muito suave e acho que é inspiradora. E com ela que a gente finaliza o encontro casual desse final de semana. Claro, semana que vem tem mais programa aqui na Unijuí FM. Até lá!